quero falar nessa tarde para vocês é sobre o assunto da necessidade de nós buscarmos ajuda ao outro, buscarmos compreender a nossa vida e saber que nós não conseguimos gerar um resultado sozinhos. Nós somos seres humanos e esse ser humano ele precisa do outro para se nortear. Se nós, que graça teria se nós vivêssemos uma vida sozinho no planeta Terra? Quem seríamos nós? Quem eu seria? Quem você seria? Mas graças ao outro nós conseguimos uma referência, nós conseguimos aí uma visão melhor, um contraponto, né? E pelo que eu vejo, as pessoas hoje elas estão vivendo sozinhas. Eles estão buscando resolver os seus problemas sozinhos. E muitas vezes o peso ele é muito grande. E aí, como é que você consegue resolver um problema sozinho? Sem orientação, sem outra visão. E aí na Bíblia diz assim, que quando não há conselhos, os planos se frustram. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Então assim, se você não tiver conselhos, pessoas que possam te dar conselhos, fica mais difícil para você poder gerar um resultado para a sua vida, né? Porque quando você está com um problema, você está imerso, o seu emocional ele está envolvido no processo. Então, as suas decisões elas serão tomadas 50% com baixa. 50% com a expressão deficitária. Por quê? Porque você está envolvido emocionalmente no processo. Mas quando você busca conselhos e busca se orientar com pessoas honestas, sinceras, o que vai acontecer? Você vai ter uma possibilidade melhor, você vai ter uma visão melhor, você vai ter uma orientação maior para poder tomar a sua decisão. Porque se você tomar a sua decisão sozinho, essa tomada de decisão ela já está comprometida, porque você está emocionalmente envolvido no processo. Então, nós sabemos que nós vivemos no mundo hoje de tecnológico, no mundo de celular, onde é muito fácil estar do outro lado do mundo comunicando, mas também é muito difícil porque nós deixamos de comunicar com o outro pessoalmente. Então nós estamos nos isolando e quando a gente se isola, a gente para de crescer, né? Então eu quero orientar vocês esta tarde sobre esta visão, sobre esse entendimento. Busque conselho. Existe o princípio do conselho e o princípio da opinião. Qual é a diferença do conselho e da opinião para vocês? Muitas vezes as pessoas se confundem, acham que o conselho e a opinião são a mesma coisa, e não é. O conselho ele é dado pela pessoa que ela tem compromisso com a sua vida. Se a pessoa ela te dá um conselho, ela é comprometida com você. Por mais que esse conselho, que você faça esse conselho, você ouça esse conselho, você não pode dar certo, e você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, cara, esse conselho não deu certo, tudo mais e tal. Ele estará comprometido contigo, com a sua vida, e vai segurar na sua mão e vai te ajudar a você chegar no outro nível. Agora, a opinião é diferente. A opinião, as pessoas não têm compromisso com você. A opinião, as pessoas elas dão sem ter responsabilidade com a tua vida. Então, muitas vezes, se a pessoa te dá uma opinião e você não deu certo também, supostamente, e você vai chegar e vai falar para ela assim, a opinião não deu certo. Ele vai chegar para ti e vai fazer o quê? Não, eu só dei uma opinião, você fez porque você quis. Então, a opinião, a pessoa sempre vai tirar o corpo dela fora, mas a pessoa que dá conselho, ela é comprometida com a tua vida. Então, pense nisso, se abra para as pessoas, busque pessoas que são vencedoras, pessoas que têm uma vida organizada, pessoas que têm uma família organizada, pessoas que têm bons princípios. Busque essas pessoas para se orientar, certo? Por quê? Porque existe também a diferença entre ouvir e escutar.
Ouvir e escutar. Então, muitas vezes as pessoas elas estão deixando de ouvir. Ouvir. Quem eu paro para ouvir? São pessoas que a vida dela fala. A vida dela fala. Ela não precisa de um discurso, porque quando você olha para a vida dela, ela testemunha, a vida dela testemunha sobre esse padrão, certo? E o escutar é quando a pessoa ela não vive aquilo e você, né, entra no ouvido e sai do outro. Então você tem que tomar cuidado com os ruídos externos. Quem você está escutando e quem você está ouvindo. Muitas vezes você está dando mais ouvido, né, à escuta de que ouvir. E isso é algo importante. E isso parte de você, parte do seu mundo interior, parte da sua realidade. Então pense nisso, certo? Escolha suas amizades, escolha o seu ambiente, escolha as pessoas certas, as pessoas que a vida testemunha delas, certo? Tem pessoas que não precisam de discurso. A mera vida, a vida dela já é um testemunho por completo. Quando você olha para a vida financeira dela, é organizada. Quando você vê o casamento dela, é um casamento organizado. Quando você vê o trabalho dela, é uma pessoa idônea, organizada. Quando você vê as relações dela, são relações decentes. Então essa pessoa, ela frutifica. Então você tem que buscar relações com pessoas que frutifiquem, certo? Então a Bíblia fala assim que afastai da mesa dos escarnecedores. Então esse ambiente determina o seu futuro. As pessoas que estão ao seu redor, elas irão determinar o seu futuro. E só que as pessoas elas estão perdidas e não sabem o que querem para o futuro. Por quê? Porque elas não têm a sua identidade ativada. A identidade ativada é aquilo que você realmente é desde o seu nascimento. Não é a sua função. Não é ser pintor, não é ser médico, não é ser policial, não é ser administrador, mas é aquilo que você nasceu com você mesmo, né? Você nasce e automaticamente ao passar do tempo você vai sendo ativado. Então quando você nasceu, ativou a sua identidade de filho. Depois seu irmão nasceu, ativou a sua identidade de irmão. Depois você cresceu, você casou, você ativou a sua identidade de marido. Depois você foi pai, ativou a sua identidade de pai. Depois amanhã você vai ativar a sua identidade de avô. Isso é identidade. Você nasce com aquilo. Só que as pessoas estão deixando de viver uma vida da sua identidade para viver a sua mera função, se matando na sua mera função. E aí, com isso, cria um grande problema, porque uma mera função não vai gerar o resultado, porque o resultado do ser humano ele vem ligado ao seu propósito de vida. E as pessoas não estão conseguindo mais entender qual é esse propósito de vida. Então é muito importante você pensar nisso, né? Pense nisso, analise isso, veja a sua vida, veja o seu ambiente, veja as suas escolhas, veja se você não está tomando escolhas sozinho, veja se você não está tomando decisões sozinho. Muitas vezes fala assim, não, eu faço aquilo que eu quero. Tudo bem, mas você vai pagar um preço por isso. Por quê? Porque na multidão de conselhos, quando não há conselhos, os planos se frustram. Na multidão de conselhos, há sabedoria. E eu entendi isso na minha vida. Hoje, eu não faço nada sem ter conselhos, sem tomar conselhos. Eu já tenho pessoas honradas, sinceras, verdadeiras, que são comprometidas com o meu sucesso, com a minha vida. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai atrás dessas pessoas. E essas pessoas elas sempre me orientam. E graças a Deus, as coisas têm cada vez mais acontecido, né? No meu propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida? Servir as pessoas. Eu sirvo as pessoas com o meu intelecto, eu sirvo as pessoas com o meu espírito, eu sirvo as pessoas com minha capacidade, eu sirvo as pessoas com minha liderança, eu sirvo as pessoas com a minha educação, eu sirvo as pessoas. Todo ser humano nasceu para servir o outro, para impactar a vida do outro. E quando você entende isso, você faz sem precisar de aplauso, você faz sem precisar de honraria, você faz porque é a sua essência. E é aí que as coisas mudam. Aí que as coisas começam a fluir na sua vida. Por quê? Porque a sua frequência é uma frequência que não existe barreiras.
Porque você não faz pelo cargo, você não faz pelo aplauso, você não faz pelo holofote, mas você faz porque é o teu propósito de vida. E todo ser humano, ele nasce para gerar propósito na vida do outro. Ativar o propósito na vida do outro, ativar a realidade na vida do outro. Então, é um conselho que eu te dou nessa tarde. Gere vida. Crie no seu coração esse entendimento que você é especial para gerar vida na outra pessoa. E assim, eu me despeço nessa tarde com vocês. Agradeço a oportunidade e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.